But for your grace I could not be saved. But for your grace I would go my way. I'm forever grateful that you have been faithful to me, Lord, for your amazing grace. But for your grace I could not be saved. But for your grace I would go my way. I'm forever grateful that you have been faithful to me, Lord, for your amazing grace. Amazing grace. Amém, amém. Maravilhoso estar aqui nessa noite louvando a Deus. Deus já fez tanto. Eu queria meditar com os irmãos em João 18, 37 e 38. É um texto que nós meditamos há menos de um mês atrás, não é? E nós queremos olhar de novo para esse texto, porque é algo que nós queremos ressaltar aqui, que não pudemos fazer naquele dia. Diz assim, é uma cena incrível, né? Hoje é dia de Santa Ceia. Jesus está diante de Pilatos. Pilatos representa o poder do Império Romano, vestes que demonstram isso. Jesus está ali humilhado, com uma capa, com coroa de espinhos, não é aquela coisa, é o reino de Deus, como é visto neste mundo, e o reino deste mundo, nada pode ser tão diferente. E diz assim, Jesus: eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Mas disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Pilatos estava interrogando Jesus. Pilatos é uma figura perfeita da maior parte dos seres humanos. Pilatos era um homem pragmático, chegou àquela posição de poder, sendo um bom político, sabendo mexer com o poder no Império Romano, fazendo um bom gerenciamento da sua carreira, e Pilatos se tornou uma peça importante no desenrolar da minha salvação, da sua salvação, ou seja, da redenção, da história, do drama da redenção. Exatamente, ele passou a ser peça importante, por ele ser uma pessoa que se parece com a nossa sociedade, com aquilo que nós chamamos de nossa cultura, com as perguntas que a nossa geração tem, com as perguntas que continuam as mesmas. Ele é parte central porque ele tem os mesmos objetivos, e infelizmente ele tem a mesma motivação da pregação dos nossos dias, do culto dos nossos dias, mas nós não só da pregação, porque nós nos acostumamos a falar da pregação tão pobre dos nossos dias, mas ele se parece com a motivação dos ouvintes dos nossos dias, porque a pregação dos nossos dias, ela reflete os ouvintes, aquilo que eles querem ouvir, aquilo que eles estão dispostos a financiar, com seus corações pragmáticos e ambiciosos. Então Pilatos estava diante da verdade encarnada, Jesus. E Jesus diz: eu vim a este mundo com um propósito, é o propósito pelo qual a igreja está aqui, não é milhares de propósitos, porque hoje nós alargamos os propósitos, até a igreja não tem propósito nenhum, ela é só uma pessoa igual às outras pessoas no mundo. Ele diz: eu nasci com um propósito, dar testemunho da verdade, para isso eu nasci no mundo, eu estou aqui para isso, por isso eu vim aqui, e é o que eu faço. Pilatos então estava diante da verdade encarnada. Muitas pessoas dizem: a verdade não é pregada, mas quando as pessoas estiveram mesmo que diante da verdade encarnada, a reação delas foi essa de Pilatos, que caracteriza tudo que Pilatos queria saber,
estando diante de Cristo, era como aquela situação poderia ser vantajosa para ele. Como isso ia servir para os desejos que já estavam no coração de Pilatos. Então ele estava ali diante de Jesus, diante dos judeus, diante do drama da redenção, mas a única coisa que Pilatos podia pensar era que tipo de benefício pessoal eu posso tirar disso tudo. Aqui está esse homem, aqui estão os judeus. Essa é toda a questão. A verdade vai ser útil para mim? É o que as pessoas perguntam. Como ela vai ser útil para mim? Por que a igreja tem que só pregar a verdade? Como a verdade vai me ajudar? O que é a verdade se ela não... Então, no ensaio famoso, C.S. Lewis, ele disse que foi convidado a escrever sobre um tema. Como nós somos convidados a pregar e dar um tema, ele foi chamado a escrever sobre um tema. E o tema, C.S. Lewis diz, era: você não pode ter uma vida boa sem crer no cristianismo. Ou seja, não dá para ter uma vida boa, honesta, um bom casamento, um bom emprego, criar os filhos direito, ser um bom cidadão, sem crer no cristianismo. Esse era o tema, sabe? Esse é o tema que desnuda, sabe, que expõe a mentalidade da nossa geração, mesmo C.S. Lewis tendo morrido lá na década de 60, do século passado. Mas você vê, continua a mesma coisa, porque era essa mesma motivação de Pilatos diante da verdade. Qual é a vantagem que eu vou tirar disso? Como minha carreira pode ser beneficiada por essa situação aqui? Como minha vida? Então C.S. Lewis disse que foi chamado para falar sobre isso. Esse tema, sabe, desnuda o coração e a mente da nossa geração, seu interesse, seu propósito, seu objetivo da vida. Então C.S. Lewis disse que antes de começar a escrever a respeito desse comentário, né, desse tema que propuseram a ele achava mais importante falar sobre a pergunta do que falar sobre o tema em si, sabe? Porque essa é uma pergunta comum à nossa geração. O que o cristianismo traz de bom? Não dá para ter essas coisas boas sem o cristianismo? Porque essa pergunta fala muito a respeito das pessoas, da geração. É como se as pessoas estivessem dizendo: eu não me importo se o cristianismo é verdade ou não, como é que ele pode me ajudar? Como é que ele pode ajudar a minha vida? Eu não estou interessado em saber, de fato, se o Deus revelado na Bíblia é como ela diz, se Deus é daquele jeito, se essa é a revelação de Deus. Tudo que me interessa é levar uma boa vida, é ter uma boa vida no mundo. Eu quero escolher uma crença, e eu quero crer em algo, não porque ela seja verdade ou não, isso não importa. A questão é: ela vai ser útil para a minha vida, vai melhorar meu casamento, vai melhorar minha carreira, vai melhorar minha saúde, vai melhorar meus relacionamentos, vai melhorar a sociedade. A questão é essa. Se é verdade ou não é irrelevante para essa geração, para Pilatos, para as pessoas que propuseram o tema ao C.S. Lewis. C.S. Lewis diz: que tipo de simpatia você pode ter para uma geração que faz esse tipo de pergunta? Em vez de a questão ser: o cristianismo é a verdade? Não, a questão é: não dá para viver uma boa vida sem o cristianismo? Então, uma das coisas, C.S. Lewis diz, que difere o homem dos animais é que ele pode saber coisas, é descobrir a realidade, mesmo que isso não traga nenhum benefício, sabe? Por uma simples questão de saber. Grande parte das coisas trazem benefícios, mas a questão não é essa. A questão que faz o ser humano ser humano é que ele quer saber a verdade das coisas. Um boi, ele não se importa, o negócio do boi é capim. Vai ter capim, o boi está feliz. Agora, se tu falar para o boi: olha, a terra leva 365 dias para girar, o boi não quer saber disso, entendeu? Para o boi isso é irrelevante. Isso aí traz capim? Não é?
Saber esse negócio que terra gira 365 dias em torno do sol, faz o capim crescer mais? Não, não faz. Então eu quero saber. Eu sou um boi. O boi só pensa em capim. Isso aí é útil para mim? Não, mas não é útil. Isso aqui é para a gente saber como. Não, isso não importa. Para isso não importa. Então, se você conversar com um boi sobre a galáxia, ele não quer saber. Tem capim na galáxia? Não, só tem aqui na Terra mesmo. Então, para mim, eu vou ficar aqui com a Terra mesmo, com o pasto. O pasto é suficiente. C.S. Lewis diz: isso difere os homens dos animais. Um desejo, quando esse desejo, diz C.S. Lewis, é completamente extinguido no homem, você se tornou menos que humano. Quando tudo que você quer saber, sabe, é se aquilo é útil para você ou não, você se tornou como um bicho. Porque bicho é que é assim. O leão acorda de manhã, ele quer comer carne. Ele não quer ler um livro. Ele não se importa. O negócio, ele só tem um foco. É útil. Útil para mim, útil é barriga cheia. É o pensamento do leão. Então o C.S. Lewis faz um link dessa abordagem, tipo, isso é útil para mim, com a pregação do Evangelho, que caracterizava a geração já de C.S. Lewis, na década de 60, de Pilatos, a nossa, que é o pragmatismo. Essa é a pergunta feita por todas as pessoas. Se você falar sobre a doutrina da soberania de Deus, isso aí é útil para o meu casamento? Não, meu querido, isso aqui você está falando sobre o caráter infinito de Deus, seu plano. Não, mas isso aí vai ajudar eu arrumar um emprego melhor? O cara é um boi, entende? É o que ele está dizendo. E isso é muito por causa dos pregadores tolos, que sempre pregam a palavra de Deus nos termos de como o cristianismo vai ajudar as pessoas. Seu casamento está ruim, sua vida está ruim, você está querendo um troço novo, e pela tolice das pessoas, porque a pergunta delas é essa: como a doutrina da eleição vai ajudar eu a arrumar um emprego melhor? Não é, a questão não é essa. A questão é se isso é a verdade ou não, e se você foi criado por esse Deus. Então, a questão é: isso é bom para a sociedade? Vai acabar com a violência? Vai ser o que levou todas as pessoas a se esquecerem, disse C.S. Lewis, que o cristianismo não é um remédio patenteado, não é um remédio lá na prateleira de uma farmácia, para quando eu estou com dor de dente, ele se torna relevante, e quando a dor de dente passa, ele não se torna mais relevante. O cristianismo afirma fatos relacionados à nossa vida agora e à nossa vida daqui a 1 bilhão de anos. Quando, agora, e quando nem mais essa galáxia que nós vivemos existir. Quando o Sol tiver queimado todo o hidrogênio dele, o cristianismo ainda fala sobre algo para nós outros que ainda vai ser importante, fundamental. Então a questão toda é, sabe, se o cristianismo não é verdadeiro, se o evangelho não é a verdade, crer nele é uma perda de tempo, ainda que ele me inspirasse pensamentos que melhorassem meu casamento. Agora, ainda que você, crendo nele, se sentisse melhor em algumas coisas, achasse alguma utilidade, isso é bom para mim, crer nele seria um completo desperdício, sabe? Essa coisa de isso ajuda a viver uma vida melhor, meu casamento, ajuda a sociedade. Agora, se o cristianismo é a verdade, então não crer nele será fatal. Fatal. Sabe? Ainda que o cristianismo não trouxesse nenhum benefício agora, se ele é a verdade de Deus, então as pessoas terão a eternidade para se lamentar por não ter crido na verdade. Ainda que nesse instante você não encontre nenhuma utilidade, não encontrasse, mas ainda que você não encontrasse, ainda que o homem aceitasse o cristianismo só para ser queimado numa fogueira igual os mártires, ou então só para ir de cidade em cidade apanhando igual o apóstolo Paulo, que utilidade? Não importa, sabe, os mártires, a utilidade é que eles viravam tochas humanas,
o escárnio no mundo, ou então como Paulo disse, nós somos o lixo do mundo. Os apóstolos eram pescadores, alguns deles, né, como Pedro, João, levando sua vidinha, pescando, sabe, fritando seus peixinhos, comendo, e aí eles abraçaram o evangelho e todo mundo foi morto, apanharam, não teve essa questão de o que isso aí vai fazer para a minha vida, vai dar mais peixe? Vou comprar barco novo? Não vai não, você vai morrer mesmo. Então, qual é a utilidade disso? Não, meu, isso é a verdade, você foi criado para Deus, não é? Então a questão da utilidade surge na mente, que vê as coisas apenas como uma ferramenta para tornar a vida mais confortável, uma ferramenta para a vida da sociedade. A sociedade precisa de mais ferramentas para viver melhor, e essa é a tolice da mente pragmática, olhar para a verdade de Deus. Essa era a tolice de Pilatos, e essa é uma tolice ainda maior dos pregadores e pastores, que baseiam nisso a sua pregação. E com o bem, e com a utilidade, essa ideia de utilidade é o ponto de partida de falsificação total de toda a verdadeira pregação. Sempre que a pregação começa aí, ela já começou falsa, não importa o que vai ser dito depois. Jesus disse: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, os que são da verdade, não fazem a pergunta que fizeram, a pergunta da nossa geração, a pergunta de Pilatos: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos não ouve, Pilatos assim, disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Pilatos, sabe, voltemos a Pilatos, ele era um homem mundano, e ele tinha uma sabedoria pragmática. Toda a questão de Pilatos era: o que isso vai fazer bem para mim? Será que matar ele vai ser bom para a minha carreira? Será que matar esse tal de Jesus vai impulsionar minha carreira? Se eu não matar ele, minha carreira vai ficar pior, eu acho. O que eu vou ganhar com esse tal de Jesus? O que esse Jesus pode trazer para mim? O que eu faço com ele de tal maneira que eu tenha minha carreira alavancada, minha vida? É o que as pessoas pensam. Vai ajudar minha vida sentimental, pastor? Minhas finanças? Esse eu chamaria, é o Evangelho segundo Pilatos. O que eu posso fazer de Jesus que vai ser melhor para mim, mais útil? Essa não é a abordagem da maioria das pregações. Essa não é a busca, para não falar só das pregações, da maioria das pessoas que estão cultuando, entre aspas, Deus hoje. Pilatos, como a maioria das pessoas, se achava um cara realista. Eu sou realista. Em cada situação eu penso no que é melhor, no que é mais útil, no que é mais relevante. Mas a ironia de tudo é que quando você está completamente errado, você está completamente fora da realidade. As pessoas dizem assim: pastor, me diz algo útil, porque eu sou realista. Mas quando essa pessoa diz isso, ele está fora da verdade de Deus. E quando você está fora da verdade, você está completamente fora da realidade. A ideia de realismo aí é completamente falsa. Porque quando nós estamos fora da realidade, o realismo explodiu. Então Pilatos via Jesus como um peão no jogo da vida. Nós estamos aqui jogando o jogo da vida, e Jesus é um peão, e é um peão que eu posso usar para o meu benefício. É útil para mim. Você já jogou xadrez, né? Eu jogo, eu gosto. Não jogo porque não encontro mais pessoas no meu nível para jogar. Sabe, um peão que você pode, olha, esse peão aqui, Jesus era o peão, eu posso sacrificar o peão, porque eu quero me dar bem aqui nesse jogo da vida. O que eu faço com o peão? Como é que o peão pode ser útil? Nem sempre o peão é útil ali, às vezes a gente sacrifica o peão. A questão toda é a utilidade. É útil para mim, é útil para a sociedade. E as pessoas pregam: olha o que o Evangelho pode fazer por você. Não se trata mais de dizer: olhe para a verdade, olhe para a verdade, essa é a verdade, você precisa olhar para a verdade. Não, a questão é: olhe para o que o cristianismo pode fazer na sua vida. Esse foi o tema que propuseram a C.S. Lewis, e essa é a realidade hoje.
As pregações não é olhem para a verdade, é olhem para a utilidade. Jesus disse: eu vim ao mundo dar testemunho da verdade. E aquele que é da verdade, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? Como nós dissemos no início de João 18, 37 e 38. Pilatos era pragmático, e ele só podia ver assim. Ele estava acostumado com o jogo de xadrez político do Império Romano. Para ele chegar onde ele chegou, ele teve que fazer muito jogo. Ele usaria Jesus da maneira mais útil possível para a sua carreira, como as pessoas hoje usam para melhorar o seu casamento, para melhorar a sua carreira, para melhorar a sua vida, ou então só para ter um entretenimento, se sentir melhor, fugir da depressão, da tristeza, ou para se enganar que não vai morrer com nenhuma doença. Esse é o segredo e é o grande erro da maioria das pessoas que se dizem cristãs na nossa geração. É que a pergunta delas não é qual é a verdade, a pergunta é: isso vai ser útil para mim? Isso é útil para a sociedade? Será relevante? Não sei. O que Paulo pregava, o Império Romano achava que ele era o lixo do mundo. Não achavam relevante, mas e daí? Aquela era a verdade. Se Jesus para isso nasceu, para isso nós fomos feitos filhos de Deus. Que tipo de benefícios sociais isso vai trazer? Não importa, sabe? Porque por aí a gente vai no caminho do pragmatismo, que vê Cristo, o cristianismo, como um remédio na bancada da farmácia, e dependendo daquilo que nós estamos sentindo, nós usamos ele. Então uns se abraçam na teologia da prosperidade, outro no evangelho social, mas todos têm a mesma pergunta: como o evangelho vai ser útil? Para melhorar a vida, para melhorar a minha vida, para melhorar a vida da sociedade, para melhorar os meus filhos, para melhorar a delinquência juvenil. O que Pilatos não percebia era que Jesus não era um peão num jogo. Jesus era o Rei eterno. Pilatos era descartável. Jesus não é um peão que nós jogamos e sacrificamos, e ele é descartável da nossa vida, e nós trazemos ele de volta quando é útil. Não, ele é o Rei eterno, nós somos descartáveis. Jesus não é o peão, é o Rei. E ele disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo, para isto vim ao mundo. Você entende a mente de Pilatos? Jesus diz: meu reino não é deste mundo, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Na mente pragmática de Pilatos, ele pensou: se o reino dele não é desse mundo, não me interessa, porque o meu reino é que meu negócio aqui é o Império Romano, eu sou governador, eu tenho que manter minha posição. Então, se o reino dele é de outro mundo, qual o benefício que um reino de outro mundo traz para mim? Não, eu estou vivendo nesse mundo aqui. Ele era o boi, como C.S. Lewis falou, não é? O negócio dele era o pasto. Isso aumenta o pasto? Não aumenta o pasto. A verdade não interessava para Pilatos. Ele perguntou: o que é a verdade? Porque o reino do cara nem é desse mundo, é de outro. Não é relevante para aqui, para a sociedade do Império Romano. Porque o interesse de Pilatos é o interesse da nossa cultura, de muitos que estão na igreja. Como isso vai ser útil para mim? Como vai ser útil? Então, a pergunta de Pilatos revela o desinteresse pela verdade em todo o coração pragmático. Todo o coração assim pergunta igual a ele: o que é a verdade? Sabe? É o que ele pergunta. E dizendo isso, tornou a ir para os judeus, porque Pilatos era bem pós-moderno. O que é a verdade? A verdade é aquilo que me beneficia, aquilo que me ajuda na vida. E ele, como um bom pós-moderno, ele nem esperou a resposta de Jesus. Ele pensou: o reino dele é do outro mundo, esse pessoal aqui é desse mundo mesmo, e aqui minha carreira está em jogo, eu não consigo ver nada útil agora com esse tal de Jesus. Então essa abordagem, tipo, como isso será útil e vantajoso para mim, é o evangelho segundo Pilatos. Eu diria, útil para mim, útil para a sociedade, mostra a nossa geração, a nossa cultura. É exatamente como Pilatos era, ver Jesus no jogo de xadrez da vida, sabe? E a questão de forma alguma é: eu quero a verdade. Mas o evangelho, queridos, não é um remédio, como C.S. Lewis disse, patenteado.
que tu está sentindo? Vamos passar aqui o remédio para você, tendo o homem como o centro. Agora, a questão toda é, por que é assim? Pastor, por que é assim? Por que as pessoas são assim? Por que a nossa geração é assim? Por que a maior parte das pessoas na igreja são assim? Por que a maior parte dos pregadores são assim? Por quê? Paulo diz em 1 Coríntios 12,14: mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Jesus disse, para isso eu nasci no mundo, para dar testemunho da verdade. Ele tinha dito, meu reino não é desse mundo, e eu vim no mundo só por causa da verdade. E aquele que é da verdade ouve a minha voz. Paulo está dizendo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo só via duas espécies de homens. Hoje a gente ouve as pessoas dizer, olha, tem muito tipo de gente, nós temos que ter uma estratégia para cada gente, porque os homens são muito diferentes. Mas o que eles estão pensando? Eles têm interesses diferentes. Jovem tem um interesse, o cara que está passando mais necessidade tem outro interesse, quem sofre a violência tem um interesse, a sociedade tem um interesse, então todo mundo tem um interesse, é tudo Pilatos, e a gente tem que descobrir qual é o interesse de cada um. Aí nós temos que ter um evangelho para cada um. Paulo não via assim, Paulo só via duas coisas, como Jesus disse assim, eu vim dar testemunho da verdade, quem é da verdade ouve a minha voz. Paulo está deixando isso mais claro para nós. Ele diz, olha, só existem dois tipos de gente no mundo, natural e espiritual, só. Tem 10, tem 20, tem jovem, velho, pobre, rico, só tem dois tipos, natural e espiritual. E o homem natural não pode entender as coisas de Deus, ele não gosta, ele não... Paulo diz, Paulo é um homem que não faz outras distinções, não prega evangelhos, respondendo a pergunta, o que o cristianismo pode fazer pela minha vida? Então Paulo diz, para mim não há bárbaro, cita, romano, ignorante, escravo, livre, homem ou mulher. Paulo diz, todo mundo tem que ouvir a mesma coisa, o evangelho. Por quê? Porque o homem ou está perdido ou está salvo, ou é espiritual ou é natural. Então para mim não há. Paulo chegava diante da corte romana, pregava o evangelho para eles, e o que ele pregava? A mesma coisa, porque ele disse isso, olha, ele disse em Romano, no início logo, olha, para mim não há diferença entre o ignorante e o filósofo, é a mesma coisa, bárbaro ou cito, escravo ou livre, homem ou mulher. Ele não tinha uma mensagem para o livre, outra para o escravo, não. Então, por exemplo, em Colossenses 3,11, onde não há grego nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, a questão não é essa. Ou como em Romanos 1,14, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. As pessoas podem dizer, olha, o grego é sofisticado, os filósofos, os bárbaros, esses caras são os bichos. Não, para mim, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, não é a mesma situação deles. Você acha que os gregos estão em situação melhor? Não estão, não. Tanto os sábios como os ignorantes. Isso devia chatear o pessoal. Incircuncisão, enfim. Paulo não ficava dividindo os homens de acordo com os sintomas de sua natureza, sabe? Homens podiam estar fazendo coisas terríveis ou lutando, sei lá, pelo bem da floresta nos arredores de Roma. Paulo diz, é a mesma coisa, está na mesma situação, homem moral e os que não eram. Porque Paulo, ele em vez de se apegar a isso, ele coloca o machado na raiz da árvore e diz, esse é um homem natural, sabe? Ele pega o seu estado de doente ou de saudável, ele não está se importando qual é o tipo de doença, sabe? Jesus disse, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Com Pilatos, as pessoas querem saber qual é a utilidade disso. Isso divide, Paulo coloca então o machado na raiz da árvore e divide a humanidade só em duas categorias, natural ou espiritual. E sobre o termo natural, o apóstolo Paulo inclui todo mundo que não foi regenerado, todas as pessoas.
Todas as pessoas que não são participantes do Espírito de Deus, não importa quão excelente a pessoa seja, não importa quão excelente seja o seu casamento, quão excelente seja a sua vida, quão honesto diante da sociedade ela seja, quantos benefícios ele traga para a sociedade e quantas coisas aparentemente boas ele faça. Não importa se ele é muito sábio ou muito ignorante. Paulo coloca lá o machado e diz: é um homem natural. Se o Espírito de Deus não lhe deu uma nova natureza, não lhe der uma nova natureza, ele jamais será mais do que um homem natural, completamente alienado da vida de Deus. E ele coloca todos os homens para baixo, e lista todos eles como homens naturais, a não ser que estejam regenerados. É o que eles são por natureza, é o que o homem é por nascimento, é o que o homem é por Adão, sabe? Se não foi regenerado, é um homem natural, é isso. Por outro lado, Paulo coloca todo mundo que foi regenerado como espiritual. Ele pode ser pequeno na graça, um bebê na fé, ele pode estar enfrentando dificuldades, seu amor pode ainda não ser tudo que é para ser, ele é um broto precoce, os seus sentidos espirituais estão vivos, mas estão crescendo. Talvez você não possa ver um excesso de virtudes, mas se ele nasceu de novo, ele é colocado lá, sabe? Ele está além do reino do natural, ele está no reino da graça de Deus. Ele tem uma nova mente, ele está vivo para Deus, então ele coloca junto, sabe? E ele diz que os homens naturais não podem compreender nem amar a verdade de Deus, porque tudo que eles têm para perguntar é o seguinte: como isso aí vai ser bom para mim? Eles não podem perceber. Paulo diz que é totalmente impossível que eles vejam qualquer relevância na verdade de Deus, a menos que eles sejam retirados dessa classe de homens naturais e colocados na classe de homens que foram regenerados pelo Espírito Santo como homens espirituais. E Jesus disse: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, que é regenerado, ouve a minha voz. Então diz Pilatos: que é a verdade? É por isso que muitas pessoas dizem: não seja dogmático, a questão é a utilidade, não é a verdade. Nós temos que ser menos dogmáticos para alcançar o mundo. Às vezes pode, para ser relevante, nós não precisamos ser muito apegados à verdade, para que nós possamos mudar a sociedade. Mas a mudança que Paulo está dizendo, que Jesus está dizendo, ela não pode ser efetuada por nada além do poder do Espírito Santo. Você não pode ir subindo em graus até chegar a ser um homem espiritual. Então a primeira coisa que nós temos que ver é que a declaração de Paulo, ela é observada na nossa vida cotidiana. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Esse é o problema hoje. Como o Espírito Santo então trabalha para superar isso? Esse é o que Paulo está dizendo. O homem espiritual, o homem não espiritual não recebe, ou seja, não é bem-vindo para ele aquilo que o Espírito Santo de Deus dá, os dons, a revelação da verdade de Deus, porque eles são loucura, e ele não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, qual o problema? É que a verdade de Deus está aqui para nós. Jesus disse: eu vim ao mundo dar testemunho da verdade. A vida só está no lugar onde ela deve estar, como Deus a criou, quando a verdade é a luz, quando a verdade guia. Agora, se a Bíblia revela as coisas de Deus e o homem natural não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, então como é que a palavra de Deus vai abençoar as pessoas?
Então nós temos que olhar o que Cristo disse: só aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o que Paulo está dizendo aqui no versículo 14, precisamos entender primeiro o que Paulo quer dizer como homem natural, e o que Paulo quer dizer por as coisas do Espírito, porque essa é uma verdade, e não pode ser mudada, nem ajeitada. O homem natural, ele não está falando sobre as piores pessoas da sociedade, ou sei lá, as pessoas que não têm uma posição. Ele não escolhe o ignorante ou o sábio, o grosseiro ou o analfabeto. Ele diz: nenhum homem natural pode compreender as coisas de Deus, nenhum. Você pode pegar o cara mais sábio, o que está ali distribuindo aquela sopona ali para o pessoal, não pode. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. São todos iguais, os mais inteligentes e os menos inteligentes, os bastiões da sociedade e aqueles que são os párias. Você não pode treiná-los para compreender as coisas de Deus. Ele não deixa ninguém de fora. Os mais excelentes, o homem natural não pode. Então o que é o homem natural? A palavra natural é usada no Novo Testamento para se referir às pessoas comuns que não foram regeneradas. Por exemplo, em Judas 19, Judas diz: e isso que criou divisões as pessoas do mundo, ou seja, as pessoas naturais, desprovidas do Espírito Santo, não regeneradas. Então pessoas naturais são definidas aqui como pessoas que não têm o Espírito Santo, não foram regeneradas e não são habitação, pessoas comuns, cujos corações, cujas mentes não foram tocadas pela obra regeneradora do Espírito Santo. O homem natural é um homem oposto do homem espiritual, uma pessoa cuja mente não foi renovada pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,12, Paulo diz assim, e confirma isso dizendo: agora nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que Deus dá. Ou no versículo 14, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. No versículo 12, Paulo diz que nós somos capazes de entendê-las. Por quê? Porque recebemos o Espírito de Deus. Portanto, uma pessoa natural é uma pessoa que não tem recebido o Espírito Santo de Deus. E você vê que então Paulo colocou o machado lá na raiz mesmo, e dividiu as pessoas do mundo inteiro como pessoas que têm o Espírito de Deus e que não têm. E diz que, a despeito de você ver coisas diferentes nelas, é a mesma coisa no que diz respeito à condição geral da vida. O homem natural não pode compreender as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Ele está sempre no mundo do que isso é útil para mim, que qual a utilidade que isso aí tem? O que são as coisas do Espírito? Eu não tenho utilidade. A mente pragmática não pode. Agora, as coisas do Espírito são coisas que você não pode entender sem a atuação soberana do Espírito Santo de Deus. E o contexto de Paulo deixa claro o que são essas coisas. Paulo, no versículo 14, tinha dito que isso é loucura. Ele diz aqui que isso é loucura para eles. Mas o que é loucura? As coisas do Espírito de Deus são loucura para o homem natural. Mas no capítulo 1, versículo 18, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Esse é o contexto. No versículo 23 e 24 ele diz: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para aqueles que são chamados por Deus, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria. Loucura, Cristo crucificado, qual a utilidade disso? O homem crucificado, não vejo. Quem tem a mente de Pilatos só pode entender o evangelho de Pilatos, segundo Pilatos. Então o coração da mensagem cristã é a cruz de Cristo. Mas a palavra da cruz não é uma declaração só, como nós vamos celebrar, de que Jesus morreu na cruz. É muito mais do que isso.
A palavra da cruz, que Paulo diz que é um escândalo para os judeus e gregos, não é só que Jesus morreu pelos nossos pecados. A palavra da cruz é uma acusação radical a todo orgulho humano. Ela descreve o caminho da salvação, que 2 Coríntios 1, 29, tem esse propósito primaz, que nenhum ser humano se orgulhe na presença de Deus. A mensagem da cruz detona, eu diria, destrói todo orgulho humano. Ou seja, além de não ser útil para mim, a mensagem que esse cara me ofende, acaba com o meu orgulho, com o meu senso de importância. É nada. Paulo chama isso de a ofensa da cruz. Eu não tirarei a ofensa da cruz. A palavra da cruz é a mensagem, sabe, sobre a minha crucificação, não apenas a crucificação de Cristo. Paulo diz assim em Gálatas 6,14: longe de me gabar, longe esteja eu de me gabar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, como Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, que as coisas do Espírito de Deus são loucura para o homem natural, ele quer falar sobre o Evangelho de Cristo crucificado e todas as implicações devastadoras para o orgulho humano do homem natural, de tal maneira que só pode parecer para ele loucura a visão da realidade, que pretende tirar de nós tudo que nós podemos nos gabar e nos orgulhar de nós mesmos, como o homem natural gosta de fazer. É colocar tudo em Cristo crucificado. Paulo diz: essa mensagem é loucura para seres humanos em seu estado natural, sem a habitação do Espírito Santo. O homem natural é uma pessoa sem o Espírito Santo. As coisas do Espírito de Deus referem-se à cruz, a ira de Deus sobre o homem, o merecimento do homem do inferno, o homem não podendo fazer nada para ser salvo. Ou seja, além de não ser relevante e útil, é uma ofensa, é uma loucura. Agora olhe para os lados e você vai ver os fatos que provam isso o tempo inteiro, fora e dentro da igreja, sabe? Pessoas ficam amargas com a verdade de Deus, e quanto mais ofensiva é uma verdade, as doutrinas da graça eram para ser algo maravilhoso para as pessoas. Mas por que não é? Porque elas destroem todo resquício de orgulho humano. Eu sou livre, eu sou o capitão da minha vida, eu escolho Deus se eu quiser, se eu não quiser eu não escolho, se eu quiser eu vou para o céu, se eu quiser eu vou para o inferno. A doutrina da graça vai lá e diz: você não sabe, ser completamente filho da ira. Um homem natural, você não pode entender as coisas de Deus. Então as pessoas não só não acham as doutrinas da graça úteis, como elas acham elas uma ofensa. Mas qual é o problema então do homem natural? De Pilatos, das pessoas hoje? O meu problema eu sei, é o relógio, mas qual é o problema deles? Não é uma incapacidade intelectual. A razão é importante a gente saber. Paulo levanta no versículo 14, ele diz: eles não são capazes de entender. Isso é, o homem natural não é capaz de entender as coisas do Espírito de Deus. O que significa? Será que significa que o homem natural não tem acesso a informações suficientes? É óbvio que não. Será que significa que ele não tem os poderes mentais para interpretar o significado da pregação do apóstolo Paulo? Ela era muito profunda, ou então eles não eram capazes de entender tudo? Não, de forma nenhuma. Paulo diz que homem nenhum tem desculpa nenhuma. O problema do ser humano nunca é a capacidade intelectual de entender, e isso se estende a níveis mais largos possíveis. Por exemplo, em Romanos 1,20 diz: desde a fundação do mundo, as coisas invisíveis têm manifestado claramente Deus, e eles percebem claramente, portanto eles não têm desculpa. Em outras palavras, a disponibilidade de conhecimento é necessário para a responsabilização de todos os homens.
Que dirá quando o evangelho é pregado? Não é então porque alguém está pregando em, sei lá, em mandarim e o cara não consegue decodificar aquilo, não posso entender o que ele está dizendo. O pastor pregou hoje, ele está, sei lá, falou em outra língua. Eu sou um cara natural mesmo, não entendo nada. Não é isso, sabe? A incapacidade é moral de julgar os valores do que é dito. E para que o homem natural pode interpretar o significado do evangelho, porque ele faz intelectualmente, ele entende. Então ele chega à conclusão: isso é uma maluquice, isso é uma loucura, isso é uma ofensa. As coisas do Espírito são loucura para o homem natural porque ele entende, e ele chega a uma conclusão, não porque ele não pode ver o significado, mas porque ele acha que tudo aquilo é um desperdício de tempo, porque ele diz: como isso vai ser útil para mim? Ele tem a pergunta de Pilatos, ou o tema proposto a C.S. Lewis. Eu estou entendendo isso aí que você está dizendo, mas isso aí para mim não tem utilidade nenhuma, isso aí para mim é maluquice, é um desperdício de tempo. Eu não vou desperdiçar meu tempo, nem minha vida. É o evangelho de Pilatos. Será que é útil para mim? Jesus tinha dito: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Então o problema do versículo 14 aqui, em Coríntios, não é que o discurso não é claro, não é falta de poder intelectual para entender. É por isso que é fútil, estratégia, como se o mundo não pudesse entender o que a igreja está dizendo, a verdade, a Bíblia está dizendo. A questão não é essa. O problema é que a palavra da cruz é clara ao intelecto do homem natural, ele entende, só que ele interpreta isso como uma loucura, exatamente porque ele entende. E Paulo diz o porquê? Porque elas são espiritualmente discernidas. A palavra discernir que Paulo usa aqui, ele já tinha usado antes no versículo 15, só que a palavra, em vez de ser usado discernidas, para ficar assim mais complexo, ele usa como juiz. O homem espiritual julga todas as coisas. É uma infelicidade que na tradução tem usado termos diferentes. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele próprio não é julgado por ninguém. Então algumas versões colocaram o versículo 14 e o 15, a mesma palavra diferente, discerne. Isso não deixa tão claro, mas há uma versão excelente que diz: ele não consegue entender as coisas do Espírito, porque elas são espiritualmente avaliadas. Ou seja, quando a verdade é pregada, todo mundo vai fazer uma análise, ela é clara para todo mundo. Mas o que é espiritual, avalia ela como um homem espiritual. É o que ele está dizendo. Ele faz um juízo de valor. Quando o outro pergunta: como isso é útil para mim? O juízo de valor dele é natural. Vai melhorar meu casamento? Vai me dar um emprego melhor? Ele é boi, naquele sentido que eu falei, para ninguém ficar ofendido. Ele avalia assim, Paulo diz. Então ele faz a análise e diz: isso é lixo, isso é maluquice, isso não serve para nada. A base do homem natural é: isso é útil para mim, isso é útil para a sociedade. É a base de Pilatos. Então Paulo diz: isso é espiritualmente avaliado. Se o homem não puder avaliar isso espiritualmente, ele acha que isso é uma loucura, porque é a conclusão que ele chega. Ou seja, ele entende intelectualmente e ele chega a uma conclusão, mas a conclusão dele, como aquilo é espiritualmente avaliado, ele avalia como um homem natural, ele chega a essa conclusão. Então é a incapacidade moral para atribuir valor àquilo que Deus atribui valor. Ele não acha útil para ele porque ele atribui um valor diferente que Deus atribui àquilo. E quando ele pergunta: como isso vai ser útil para mim? Porque ele dá valor a coisas diferentes de Deus. Então a grande diferença de dizer, sabe, que o que o Espírito diz são rabiscos que o cara pode entender. É como se você falasse assim: pastor, lê esse livro aqui, ele está em hieroglifos. Eu falo: não estou entendendo nada, para mim isso aqui é maluquice. Não é isso que Paulo está dizendo, que a verdade do Evangelho está de uma maneira que o cara olha e vê aquele: isso aí é mandarim para mim, não entendo mandarim, não entendi nada, li aqui, tentei, mas para mim isso aí é uma maluquice, não significa nada.
Não é isso que Paulo está dizendo, não é loucura porque o cara não entende. Ele acha que aquilo é uma tolice. E o que você acha que é uma tolice? Você tem que fazer uma avaliação para chegar à conclusão que uma coisa é uma tolice. Você só pode dizer que uma coisa é tola se você fez uma avaliação de valor daquilo e você chegou à conclusão que aquilo é ridículo, sabe? Você avaliou, para mim isso não tem valor, isso é ridículo. É por isso que é ridículo as estratégias para fazer as pessoas tentarem entender melhor, porque a questão não é essa do ser humano, a não ser que você entre no jogo de como isso é útil para mim, como isso é relevante para a sociedade. Então, quando Paulo diz no versículo 14, não é capaz de entender, ele está dizendo, eles não são capazes de avaliar isso como algo relevante na mentalidade do homem natural. Isso não é útil, não é importante. Na mentalidade de Pilatos, aquilo, ficar do lado de Jesus, por exemplo, ia ser péssimo para a carreira dele. Essa era a avaliação dele. Para Paulo, dizia, não tenho minha vida como importância nenhuma, contanto que o nome de Cristo seja glorificado em mim. Você vê? Os dois estão olhando para Cristo, mas a avaliação é oposta. Ele pode ver o significado do Evangelho, o homem natural, mas ele não pode ver o valor de quão precioso é. Essa é a argumentação do apóstolo Paulo. Então ele chega à conclusão de que aquilo é lixo, é ridículo. Porque não chega na sua avaliação de valor em algo que realmente vale a pena. Por quê? Porque a palavra da cruz, ela atinge o ser humano naquilo que ele acha mais importante, no seu senso de valor, no seu orgulho. Mas nós não recuamos diante da verdade, nós pregamos a verdade. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então nós nos ouvimos o chamado do Evangelho para nos submetermos a Cristo crucificado, e nós entendemos o que é isso, e nós avaliamos isso como uma tolice. É o que o apóstolo Paulo diz, para nos defender. Por quê? Porque tudo que o ser humano ama, o Evangelho diz, olha, desista disso, perca a sua vida por amor a Cristo. Nada tem valor diante do que Cristo é. Desista do seu orgulho, você não merece nada. Ou você vai ser salvo porque Deus em sua graça vai te salvar, ou você merece mesmo você ficar debaixo da ira de Deus para sempre. Sempre que nós achamos que o conselho de alguém é tolo, é porque aquilo atinge algo que nós achamos importante, não é? Se você estivesse andando num lugar, alguém assim, numa ponte, e alguém dissesse assim, por que você não pula? Você dizer o que para a pessoa? Eu acho esse conselho uma maluquice. Por quê? Por quê? Porque você acha a vida valiosa. Então, você ouve o conselho, não é que você não entendeu. Você acha que aquilo é tolice, não é porque o cara falou uma coisa que você não consegue entender, você consegue entender. Então você pensa, o cara está mandando eu pular da ponte. E você acha que a vida é uma coisa muito valiosa, então você acha que esse cara é maluco. E aí quer que eu pule da ponte? Como se eu não valorizasse a vida. Vou jogar a vida no lixo? Ele é louco. Então você avalia o que ele disse, e aquilo vai de encontro àquilo que você mais ama, é a vida. Eu não vou pular da ponte nada, esse cara é maluco, eu não dou ouvidos a maluco. É assim. Quando você valoriza algo, então os conselhos não parecem tolice para você. A Bíblia diz, por exemplo, não retire a vara do seu filho. Se você valoriza a sabedoria de Deus e a vida dos seus filhos, você não retira. Mas se você valoriza outras coisas mais do que a palavra de Deus e aquilo que Deus pensa dos seus filhos, então você tira. Porque sempre nós achamos algo que vem a nós tolice por aquilo que nós valorizamos mais. Se aquilo atinge algo que você ama muito, você chama isso de tolice. Então, como o ser humano valoriza a sua autoconfiança, sua autoexaltação, seu senso de merecimento, a ideia de que ele merece coisas de Deus, a ideia de que ele é bom e não mal, quando alguém vem e diz outra coisa
contraria essas coisas que ele valoriza mais, ele diz: isso é uma maluquice, isso é tolo, é o que Paulo está dizendo. Em 1 Coríntios, a partir do capítulo 1, Paulo está dizendo como Deus realizou essa redenção de uma maneira que não deixasse nenhum espaço para o orgulho humano. Diz assim, do 27 a 31, do capítulo 1: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu o que é fraco no mundo para confundir os fortes. Deus escolheu o que é vil e desprezível no mundo, até mesmo coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, de modo que nenhum ser humano possa se orgulhar na presença de Deus, e aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Essa é a mensagem. Ela joga no chão todo orgulho do ser humano, para que ninguém se glorie. E Paulo repete isso em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 2, 5, 3, 7, 21, 4, 6, esse é o contexto dele. Por exemplo, em 2, 5 ele diz: para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. No 3, 7, por isso, nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá crescimento. Portanto, ninguém se glorie. No 3, 21, nos homens. Quando o homem natural ouve isso, ele diz: isso é uma tolice. É uma tolice. Por quê? Porque ele ama o louvor dos homens. Ele se acha um grande ser. Ele se acha merecedor de muitas coisas. Ele ama a alegria de realizar grandes coisas. Vamos mudar o mundo. Vamos salvar o mundo. Ele acha que pode. Ele acha que é capaz. Ele tem uma confiança em si mesmo. Ele acha que ele é livre. Ele ama a sua autonomia imaginada. Ele acha que está puxando as cordas. Ele ama o seu senso de estima. Ele ama a sua habilidade, seu talento, suas capacidades. E a sugestão de que tudo isso não tem valor nenhum, e que ele é um homem natural, e que ele está perdido, ele diz: isso é ridículo. Eu só posso ser salvo se Deus me escolhe. Isso é ridículo, porque essa é a condição natural do ser humano. Ele pensa: eu estou comandando o jogo, sou eu mesmo, eu não sou escravo de nada. O desejo de crédito do ser humano é muito grande. Ir para o céu nesses termos é ofensivo demais. Então Jesus diz assim em João 5,44: como vocês podem acreditar? Vocês realmente não podem. Por quê? Se vocês recebem a glória um dos outros, e vocês procuram a glória dos homens, e não a glória que vem de Deus, então vocês não podem crer. Porque crer nisso era ter abandonado todo senso de busca de glória pessoal. A fé em Cristo então é uma loucura para o homem natural. Por quê? Porque em essência o homem natural tem um amor à sua autodeterminação, a ideia de que ele está comandando a sua vida. Ele não acha que é escravo do pecado, é escravo do diabo, que está debaixo da ira de Deus. Ele não acha que ele mereça a perdição eterna de fato. Ele gosta da sensação de poder, de orgulho. Então, a essência da fé em Cristo é dizer que ninguém se glorie em si mesmo, porque Deus escolheu os que não são, escolheu as coisas vis. Então ele pode dizer: isso é ridículo, isso é tolice, eu valorizo o que eu sou, ser humano. Certa vez quando eu era, anos atrás, estava lendo uma pregação do Spurgeon, ele estava contando uma fábula, e era a fábula do porco. Era uma mensagem sobre um tema parecido. Nosso tempo está acabando, mas deixa eu contar a história da fábula do porco antes de terminar. Ele disse que um porco era o porco mais entendido em bolotas, sementes, esse tipo de coisa que porco come. E ele tinha experimentado todas as bolotas, todas as coisas, e não tinha nada que ele não entendesse desse nível. Então ele entendia tudo, de onde na floresta tinha a bolota tal, a lesma tal, e ele ficou famoso entre os porcos, como, se tu queria um conselho sobre o que era útil, tinha que falar com aquele porco, porque aquele porco era a sumidade.
dava palestras e ficava cheio de porco, só queria saber tudo. E esse porco, numa das palestras dele lá, ele disse para as pessoas: olha, ontem eu estava andando pela floresta e vi um ser humano, a criatura mais tola que eu já vi na minha vida. E as pessoas falaram: mas por quê? Porque ele estava com um aparelho que tem umas lentes e estava olhando para as estrelas. Agora, qual é a utilidade de se olhar para a estrela? Se ele ainda tivesse com aquilo apontado para o chão, olhando as bolotas, nós poderíamos entender, mas o ser humano é uma criatura tola, porque aquilo não tem nenhuma utilidade. Ele gasta horas, eu sempre passo lá e vejo ele olhando para as estrelas, e aquilo não é útil para a vida dele. E diz que a porcalhada toda ficou feliz, gritou: isso mesmo, esses seres humanos são tudo tolo, maluco, eles ficam olhando para as estrelas. E Spurgeon disse que assim são as pessoas. E é verdade. Jesus disse: eu vim ao mundo por causa da verdade. Como nós podemos entender as coisas do Espírito? Paulo diz, 1 Coríntios 2, 14 e 15: ele se discerne espiritualmente. O homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não pode ser avaliado por ninguém. Ou seja, a pessoa espiritual é a oposta da pessoa natural. Ele não pergunta: isso é útil para a minha carreira? É útil para a minha vida amorosa? Paulo diz no versículo 12: nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas por Deus. Ou seja, nós não temos mais um senso de avaliação como Pilatos. Nós não pensamos na palavra de Deus como: isso é útil para mim, com a mente do homem natural. Nós achamos que ela é um bem inimaginável. Então, qual é o primeiro trabalho do Espírito Santo no homem natural, quando ele regenera? É arrasar o orgulho do ser humano, porque a única maneira dele começar a olhar a verdade de Deus dessa forma é ele enxergar a impotência total da sua vida, a sua total incapacidade, a sua miséria. Ele dizia como Paulo mesmo: miserável homem que sou, quem me livrará? Não é um homem mais pensando: eu posso, eu tenho minha ideia, eu tenho minhas capacidades. É o fim da autossuficiência, que começa na beleza do Cristo crucificado. Ou seja, é começar a ver e avaliar as coisas como Cristo. É isso que Paulo fala no versículo 15 e 16. O Espírito Santo nos permite avaliar as coisas como Cristo. Ele diz assim no versículo 16: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É porque Jesus disse para Pilatos: quem é da verdade ouve a minha voz. Paulo está dizendo: nós temos a mente de Cristo. Para quê? Para avaliar como Cristo avalia. Portanto, nós não rejeitamos, nós não aceitamos as coisas do Espírito, porque elas significam a morte para o nosso ego, mas nós aceitamos isso porque nós agora avaliamos o que é valioso, de uma maneira completamente diferente. Então o evangelho pragmático é a negação de toda essa verdade que Cristo está ensinando em João 18 e Paulo aqui. Então qual é a obra do Espírito Santo em nossas vidas? A Bíblia é o nosso manual de vida na terra, mas como nós vimos, a verdade bíblica é tolice para as pessoas, não porque elas não podem entender, mas porque elas não podem avaliar espiritualmente. Elas estão sempre naquele nível: isso é útil para mim, naquele nível natural. Elas nunca podem extrapolar isso. A Bíblia tem as verdades espirituais para nós vencermos todas as coisas que impedem que Deus seja glorificado em nossas vidas. Se nós não temos mente espiritual, nós não achamos que Deus ser glorificado em nossas vidas tem valor algum. Nós achamos que as mensagens não deviam ser a respeito disso, e que se o evangelho é a respeito disso,
Nós voltamos para a pergunta para o C.S. Lewis: não podemos viver uma vida boa sem o cristianismo? Então o Espírito Santo, ele desprograma nossos velhos padrões de pensamento e nos treina na estratégia da vida santa e de justiça que honra a Deus, nos reveste de armadura para vencermos Satanás, para sermos homens livres do pecado, vivermos como luz no mundo de trevas. Mas naturalmente nós temos aversão a isso. Jesus disse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. E como é que eu vou achar relevante um troço que mostra que eu sou mau? Portanto, o trabalho do Espírito Santo é absolutamente indispensável. Nós só valorizamos a Bíblia como um tesouro quando ele muda nosso padrão de avaliação e pensamos: glorifica o teu nome na minha vida. É por isso que Paulo diz: quer pela minha vida, quer pela minha morte. Ou como Jesus, que nós vamos cear agora: Pai, glorifica o teu nome através da cruz. Não importa. Agora o mundo olha para isso e diz: você é uma maluquice. É uma questão de avaliação. O homem acha tolice como aquele que diz: pula da ponte. Eu não, eu valorizo a vida. Aquilo que a mente natural valoriza é algo que o Evangelho é tão contrário que ele só pode dizer: isso é loucura. Então a obra do Espírito Santo em nós não é dizer para nós o que a Bíblia significa, no sentido que a gente não estava entendendo nada que estava lendo, ou que nós não temos que estudar a Bíblia. Não é assim. O Espírito Santo não trabalha em nós de fato que nós não temos que passar a nossa vida meditando de dia e de noite na palavra de Deus. Não é isso. Nós devemos ser disciplinados no estudo da palavra de Deus, aqueles que são regenerados. O que o Espírito Santo faz não é sussurrar para nós que aquilo significa. Nós estamos entendendo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Está todo mundo entendendo? Isso é português. Predestinado para serem santos. Está todo mundo entendendo? A questão não é essa. O Espírito Santo não sussurra para nós entendermos os textos. Quando nós oramos pela ajuda do Espírito, nós não paramos de um estudo rigoroso da palavra de Deus. O que o Espírito Santo faz é nos dar um coração humilde que acolha a verdade de Deus. Acolha a verdade de Deus sobre nós, que faça nós falarmos: isso é a verdade. Oh Deus, essa é a verdade a meu respeito. Que a gente acolha a verdade, que a gente ouça a verdade e seja impulsionado pela verdade, na direção daquilo que Deus valoriza. Então, a obra do Espírito acaba com a pergunta: isso é útil para mim para quê? Porque nós vemos e valorizamos o que Deus valoriza agora. Então, a operação não é para tornar o estudo desnecessário, a obra contínua do Espírito Santo é para que nós não façamos o que o homem natural faz quando lê a Bíblia, para aquilo que nós chamamos da maior parte do que é Evangelho hoje. Ele estuda a Bíblia para duas coisas só, o homem natural: ou para dizer, tudo é maluquice, é loucura, ou então, se ele quer ser mais religioso, ele torce o texto bíblico até que ele possa justificar sua má vontade de aceitar a verdade de Deus sobre ele e sobre a vida. Ele prefere torcer o texto para que o texto diga o que ele quer, para que a Bíblia vire o Evangelho segundo Pilatos, e não mais a verdade de Deus. É por isso que nós temos o Espírito Santo, para que quando a gente vá à palavra de Deus, nós tenhamos um coração que não faça isso, que nem diga que ela é uma tolice e que nem tente torcê-la, porque não queremos dizer que ela é uma tolice para ajustá-la à nossa vida. Então a lição são simples:
As verdades são claras para aqueles que estão no combate da fé. Faz parte do nosso esforço de guerra. Devemos ser diligentes estudantes. Mas o Espírito Santo nos faz nos submetermos a toda a verdade, avaliar ela como Deus avalia e dizer: isso é maravilhoso. Nós olhamos para as doutrinas sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os decretos de Deus, a eleição de Deus, ela humilha o ser humano. Nós não achamos isso, ficamos com raiva disso e achamos irrelevante. Nós achamos maravilhoso. Deus recebe toda a glória. A obra do Espírito Santo é fazer-nos o nosso coração ser tal que a gente chegue na verdade de Deus e diga como Paulo: longe de mim estejam me gloriar em outra coisa senão na cruz de Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se o Espírito Santo não crucificar o nosso orgulho, a Bíblia vai ser sempre um molde de gesso que nós ajeitamos com o formato que a gente quer que ela tenha. E a gente tem então o Evangelho segundo Pilatos. Como é que isso vai ser útil para mim? Aí alguém vai dizer: vai ser, tem um Evangelho que vai ser bom para você. A Bíblia vai ser um nariz de cera que a gente molda pelos nossos interesses. Mas Jesus diz: a Bíblia vem, sabe, para ser obedecida por corações que têm a mente de Cristo para avaliar aquilo que é precioso. E Jesus diz: eu vim ao mundo para glorificar o meu Pai. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Paulo diz que só há esses dois tipos de homens no mundo, e o Espírito Santo transforma um homem, regenera um homem, e a marca da regeneração é exatamente essa. Ele nos deu o seu Espírito para que nós possamos discernir o que Ele nos dá gratuitamente. Então nós nunca mais fazemos outra coisa a não ser dizer para o mundo: olha a verdade. Essa é a função da igreja. Olha a verdade. Não é nunca: olhe como isso é útil. Não. Olha a verdade. Eu vim dar testemunho da verdade. Eu quero encerrar com Atos 4:29. Os apóstolos foram presos, ameaçados. Se a gente fosse ameaçado de morte, todo mundo estivesse odiando a gente oraria por quê? Oh Deus, hoje em dia as pessoas adoram isso. Nos deu uma estratégia para o mundo gostar de nós. Não deu uma estratégia para os jovens gostarem de nós. Não deu uma estratégia para os homens maduros gostarem de nós. Nos deu uma estratégia para a cultura gostar de nós. A cultura deles estava odiando eles. E eles oraram. E a igreja primitiva, quando foi perseguida, ela não orou por uma estratégia nova que fizesse o mundo gostar dela. Ela orou por quê? Orou assim: agora pois, ó Senhor, olhe para as ameaças que eles fazem a nós. Eles estão nos ameaçando de morte. Aí você pensa: o que o cara vai orar? Nos deu uma estratégia nova, Deus, para ganhar o Império Romano se eles nos ameaçarem, e os judeus. Mas eles oram assim: agora pois, ó Senhor, olhe para as ameaças que eles fazem, elas são terríveis, tortura e morte. Então eles pedem assim: concede aos teus servos que falem a verdade com toda a ousadia. Essa é a oração, queridos. Jesus tinha dito: eu vim dar testemunho da verdade. Eles oram por quê? Oh Deus, eles estão nos ameaçando de morte, nos dê coragem para pregar a verdade com ousadia para eles, diante das ameaças. Eles não orem, nos dê uma estratégia para que eles não ameacem a gente, não, nos dê coragem para dar testemunho da verdade, porque nós somos como teu filho, para isso nasci, para dar testemunho da verdade. Existe o Evangelho, e o Evangelho que eu diria que é segundo Pilatos. Ao tomar da ceia nós devemos pensar:
onde nós estamos, onde nós estamos. Paulo coloca o machado lá na raiz e diz: só existe dois tipos de gente, natural e espiritual. Os naturais sempre estão perguntando: como isso vai ser útil para a minha vida? E eles sempre veem Jesus como um peão no jogo da vida. Eles não têm uma mente que avalia as coisas como preciosas, a não ser nesse nível natural. E homens naturais inventam um evangelho natural para o homem natural. Mas a igreja de Cristo, ele ora diante das ameaças mais terríveis e diz: Senhor, eles estão ameaçando nossas vidas, nos dê coragem para pregar a verdade. Vamos ficar de pé. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.